E bem, amigos, continuando a estudar a lição número 11, vamos falar sobre as consequências da idolatria. A idolatria e o mal. Quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro, eles estavam confrontando o Deus do céu. Pegaram a figura de uma criatura e colocaram no lugar de Deus e adoraram essa criatura. Eles estavam inspirados no boi Apis, o boi que representava ali um dirigente idolátrico no Egito. Ou mesmo a deusa Hathor, que era uma vaca e que as pessoas dedicavam sacrifícios a ela. Até crianças eram sacrificadas a essa deusa. E agora ele está colocando um bezerro. Moisés não se conformava de que Arão tivesse feito aquele bezerro para que as pessoas pudessem adorar. Muitos autores de livros cristãos antigos, eles se organizaram e se opuseram ao culto às imagens. Quando a igreja romana começou a colocar imagens para as pessoas adorarem, isso aconteceu no ano 787, quando o Conselho de Nicéia II aprovou o uso de imagem. O Papa Constâncio Magno, ele dizia que os analfabetos, que era uma multidão de pessoas, eles não conheciam nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre os apóstolos. Então fazer uma imagem era um modo de respeito. Não era para adoração, era para veneração. A palavra veneração no latim é dulia, que significa respeitar. E a palavra adoração é latria. Por isso o nome idolatria. Então, que seria adoração a um ídolo. Latria era adoração somente a Deus. E o Papa Constâncio Magno defendia a ideia de que os analfabetos precisavam ter uma ideia de respeito. Daí criaram-se as imagens, mas evoluiu da veneração para a adoração. E muitos escritores se opuseram a isso. Leão III, que foi um rei, por exemplo, da Inglaterra, mandou acabar com as imagens na igreja. E houve uma grande batalha, luta entre os reis do Ocidente e os reis do Oriente. Os do Ocidente queriam acabar com as imagens, os do Oriente queriam mantê-las. E assim criou-se uma divisão na igreja. Mas depois o Conselho de Nicéia, no ano 787, autorizou o uso dessas imagens. E Deus, lá no primeiro mandamento, diz: não farás para ti imagens de escultura. Pergunta de número 2. Por causa da idolatria que praticaram, quais foram as consequências para o povo de Israel? Êxodo 32, verso 8 em diante, diz: e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para folgar. Salmo 115, 4 e 8, os ídolos são de prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E todos aqueles que fabricam são semelhantes a esses ídolos. Salmo 135, os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra de mãos de homem. Tem boca e não falam, e assim por diante. Então, semelhantes a eles são aqueles que os fazem e serão castigados. Por isso, colherão as consequências. Então, por causa da idolatria que praticaram, quais foram as consequências? Com os ídolos criados pelo ser humano, veja, eles não têm vida, não têm fôlego, não fazem nada. A pessoa que adora um ídolo se rebaixa ao nível do ídolo e acaba ofendendo ao Deus Criador. Na ocasião, Moisés ficou muito irado contra Arão, porque ele não admitia que Arão, com o conhecimento que possuía, que ele tivesse feito o povo errar de uma maneira tão grosseira, levando o povo a adorar um bezerro, ou seja, uma criatura irracional, ao invés de levar eles para adorar o Deus do céu, Criador dos céus e da terra. Por isso que os levitas foram autorizados a matar todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Eles mataram 3.000 pessoas. Pergunta número 3. Que semelhança existe entre a adoração do bezerro de ouro com aquele que Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 1, de 22 a 27? Diz assim: dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos, escreve o apóstolo Paulo, e mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, adorando essas imagens.
Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências e aos seus corações cheios de imundícia, porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às suas próprias paixões carnais infames, porque as suas mulheres mudaram o costume natural. Ao contrário da natureza, e semelhantemente os homens, eles se deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade uns para com os outros, relacionando-se homens com homens, e então cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. O apóstolo Paulo foi bem direto aqui, dizendo que os adoradores de ídolo foram entregues, Deus deixou eles entregues às próprias paixões, e eles acabaram assim se enveredando por um caminho de orgia, de corrupção moral e carnal. Algo assim que assim rebaixou a pessoa no nível máximo. E quando os adoradores do bezerro de ouro estavam folgando naquele momento, Moisés quebrou as tábuas de pedra, houve um terremoto e muitos morreram naquele momento, porque estavam adorando uma criatura. A Bíblia diz que aqueles que tais coisas praticam, como a idolatria ou qualquer outro tipo de adoração que não é de Deus, não entrarão no reino dos céus. Já estão carregando sobre si a maldição de excluir Deus da vida e ficarão sem estar no céu, porque substituíram no coração a presença de Deus. O que os israelitas fizeram trouxe graves consequências, que mais tarde iria levar o povo para uma decadência moral muito grande. Hoje Deus nos chama para sermos atalaia, luzes. Deus nos chama para sermos aqueles que podem falar sobre o erro. E Deus quer pessoas que não tenham medo de falar a respeito do erro. Temos que falar a respeito do erro para que as pessoas não continuem errando. O que Arão fez, Deus não aprovou. Deus queria dar uma repreensão exemplar em Arão. Se Moisés não tivesse feito uma intercessão, Arão teria penado da mão de Deus. Porque ele fez uma coisa que um líder não pode fazer, levar o povo a pecar. Deus nos abençoe. Possamos ter aprendido que de Deus não se escarnece e que tudo que o homem semear, ele vai colher. Que ele te abençoe. Fica com ele.